Então, então veio o quê? A promessa de um prazer. Né? E a repressão está aí, ó. Olha assim, aí. Eu queria saber se isso é possível na natureza. Bem, pessoal, é um problema da a questão da natureza e as ideias sobre a natureza. É que uma está num ambiente e outra está no outro. A ideia nunca é possível em face da natureza, porque como é que você vai exigir que eu explique sobre um sistema de ideias que algo é possível? Eu só posso ter a ideia. Agora, se a natureza vai obedecer minhas ideias, a resposta é não. Então não é possível, nada é possível. Eu acho que se a gente for trabalhar dessa forma, o problema da filosofia ela está exatamente nessa grande dificuldade que todos nós acabamos tendo que enfrentar e resolver de uma vez por todas, porque nós temos um problema de subjetividade e outro de objetividade. A subjetividade humana ela é composta por um sistema orgânico que o próprio organismo humano compõe essa subjetividade. Ou seja, nós desenvolvemos uma inteligência racional porque ela é orgânica, ela apenas se estrutura neste organismo humano. Agora, a natureza e objetiva, inclusive onde o próprio organismo também está presente, ela se apresenta segundo certas regras que determinam certos acontecimentos que são desconhecidos. O homem está engatinhando nas explicações sobre a natureza, o universo e sobre si. Então, tentar cobrar de um sistema de ideias explicações sobre o sistema natural encerra qualquer debate, porque não há condições de tratar essa questão dessa forma. O grande problema da filosofia é que nós acabamos fazendo uma confusão muito grande. Como nós desenvolvemos o nosso sistema de inteligência orientado por objetos, nós acabamos desenvolvendo no decorrer da nossa existência a ideia de que nós pensamos objetos. E isso é uma coisa absolutamente falsa. Nós pensamos as sensações que os objetos causam. E olha, como é que eu vou dizer que a sensação que esse objeto me causa vai me permitir agora determinar o futuro dele e o presente dele enquanto objetividade? E o pior é que essas causa não está lá, já está conosco, você não passaria em branco. Né? As causas. Sim. Aí vem o velho problema dos sentidos, né? Que os sentidos não criam propriamente, mas revelam algo enganoso. Compõe? Na verdade, ele até nem revela, ele compõe algo, porque na verdade, se nós temos uma relação entre a natureza e o organismo humano, dessa relação entre a natureza e o organismo humano, essa natureza imprime no organismo humano algo que nós denominamos então de sensações. Essas sensações agora produzem o que? Sínteses. Essas sínteses que são apropriadas agora num sistema que nós denominamos de racional, elas, na verdade, não são revelações, elas são produções. Ou seja, é produção da natureza no organismo humano. Essa projeção. E há uma realimentação permanente. O universo é um processo em movimento. Fortalecendo nos pontos fracos, frágeis, e enrijecendo o conveniente ou de aceitação. Sim. Né? E a aceitação, o que é? Eu tenho uma ideia hoje. Hoje eu levantei cedo com vontade de pôr em ordem assim, algumas questões que me parece que nas reuniões passadas ficaram em aberto. E eu penso assim, nós poderíamos voltar a examinar a ação humana. Para fazer isso. Porque nós estamos engatinhando desde o início das reuniões do grupo de estudos, tentando todas as vezes, reexaminando, reexaminando, e até agora não encontramos, de forma fundamentada, pelo menos nenhuma divergência sobre esse percurso que existe entre as relações do organismo humano com a natureza e como essas relações se processam e no que elas resultam. Esse percurso, então, entre um sistema que produz fenômeno, produz impressões, é percebido por sensações, produz sínteses, que se ordenam, e ao se ordenarem agora com estas impressões, elas compõem aquilo que nós chamamos de mundo, de universo e de razão humana. Vamos tentar, então, examinar como agora estas relações todas, esses processos todos, produzem agora ações humanas.
Porque esse organismo que sente e pensa, depois ele age. E todas as nossas discussões, elas sempre apontam para a ação, porque a falta de concordância entre o sistema de ideias agora e o comportamento do mundo natural em face da ação humana é que tem sido objeto de perplexidade. Como? Eu penso, mas o mundo não se comporta como eu penso, né? E, portanto, agora, para não dizer que eu sou um esquizofrênico, né? Porque eu estou tentando cobrar do mundo algo que é impossível, então eu acuso o mundo de caótico, desordeiro, responsável por todas as minhas dúvidas e dificuldades quando eu tento me colocar em paz, em harmonia com ele, né? Porque esse mundo que se relaciona com o homem está permanentemente interferindo no homem, né? E como o homem deixa de se guiar por um sistema de sentidos e passa a se guiar por um outro de ideias, às vezes os sentidos mandam ele agir de uma forma, ele age de outra, porque as ideias mandam para o outro lado. E a falta de coordenação entre essas ideias, os sentidos e o mundo, né, cria as coisas mais complexas, né, para não dizer uma palavra mais, no ser humano, porque a gente percebe às vezes certos comportamentos. Então eu acredito que examinando um pouco a ação humana seja possível examinar essas questões. Por quê? Porque a ação humana, ela sempre foi tratada no âmbito da filosofia, da sociologia, da antropologia, da política, ou seja, todas as esferas em que tenta examinar o homem, ela sempre foi tratada como um ato voluntário. O homem, quando age, faz isso como resultado de uma série de processos psíquicos, né, que lhe conduzem, então, a determinadas ações. E exatamente por tentar controlar as ações, que todo o esforço da filosofia se volta para a psique humana, tentando ordenar a psique humana, com a pretensão de que, pondo em ordem a psique humana, põe também em ordem as suas ações. Só que ela deixa fora uma parte muito importante da ação humana, que é exatamente não tentar entender esses processos anteriores à ação voluntária, que é a ação involuntária. Porque todos os organismos, isso valeria para qualquer organismo vivo, ou qualquer organismo, porque falar em organismo é falar em vida, né? Mas vamos deixar esse exame focado unicamente no homem. Nós vamos perceber que todos os organismos, o organismo humano, tem um conjunto de ações que são involuntárias e tem um conjunto de ações que são voluntárias. As ações involuntárias, elas têm origem nas ações orgânicas, né? Ou seja, tem uma série de ações orgânicas no organismo humano que estão coordenadas, encadeadas, determinadas por processos que não são desconhecidos. A medicina examina algumas questões, a ciência, de uma maneira geral, tenta pôr em ordem algumas questões, mas esse organismo tem um conjunto de ações que se processam diretamente no organismo, que são involuntárias. Então nós poderíamos separar as ações em diretas e indiretas. As diretas, então, nós temos esse organismo com ações involuntárias. Nesse sistema de ações involuntárias é possível identificar algumas ações que se processam dentro do organismo também, que são voluntárias. Né? Então, nós temos ações que se processam, a separação, eu comecei talvez mal um pouco, nós teríamos que separar o organismo em ações diretas e indiretas. Ações indiretas, então, orgânicas, de movimento, ações diretas orgânicas de movimento e de sensação. Então, esse organismo tem certas ações que ela se dá diretamente dentro do organismo, mas que são involuntárias. Elas se dão segundo regras que a natureza nos permite, de certa forma, tentar entender ou perceber que existem, mas jamais vamos conseguir desvendar na totalidade como elas ocorrem. Depois, nesse organismo, tem algumas ações que são também diretas, que se processam dentro do organismo, que são mistas. Né? Então, por exemplo, o ato de respirar, ele é um ato quase que involuntário, mas ele tem uma possibilidade da ação humana, porque eu posso controlar o ritmo da respiração e assim por diante. Então, eu posso dizer que é um ato misto. Depois, o próprio batimento cardíaco, né? Hoje tem alguns... animal. Depois é possível examinar, então, nessa estrutura orgânica das ações diretas, então, as involuntárias, as voluntárias e as mistas. A voluntária são os atos de movimento. O organismo mexe o braço para onde quer, abre e fecha a boca, abre e fecha os olhos, caminha, pula, né?
são atos que se processam no organismo, mas que se processam por atitudes voluntárias, e a mista. Depois tem a ação desse organismo indireta. O que é a ação indireta do organismo? É quando ela se projeta para fora do organismo. A ação indireta que se projeta para fora do organismo, ela também pode ser classificada como inorgânica, de sentido e de movimento. Então, nós temos nessa primeira classe, a endógena, né? Nós temos orgânica, de sentido e de movimento. Ela é involuntária, voluntária e mista. E a indireta, que se projeta para fora do organismo, nós podemos identificar, então, como de movimento, de sentido e orgânica. A ação orgânica que se projeta para fora do organismo é a reprodução, né? Quando o organismo, então, se projeta num outro organismo, e da reunião de dois organismos, essa projeção que se dá para fora dele constitui um novo indivíduo, né? Ela vai fazer uso de certos processos naturais, mas ela é um processo indireto, orgânico, que se projeta no outro organismo. A ação indireta que se projeta também para fora do organismo, nós poderíamos falar de movimento. A ação de movimento que se projeta para fora do organismo é aquela que está relacionada, então, a um outro organismo ou um outro objeto. Então, por exemplo, o ato de pegar um copo, ou de pegar um copo e movimentar para um outro ponto, é uma ação indireta de movimento, né? E que ela vai, então, vai se projetar para fora desse organismo porque ela interfere no meio em que ele vive. Então, nós temos a orgânica, a de movimento, e depois nós temos ainda a ação de sentido. Qual é a ação de sentido? Essa é a mais importante de todas as ações humanas, sob o ponto de vista do estudo da filosofia. É quando a ação se dirige para um outro organismo, e agora o propósito da ação não é apenas movimento, não é movimento, não é orgânica, mas ela tem o propósito de fazer com que o outro organismo organize determinadas ideias a partir dos sentidos que ele projeta a partir deste ato de comunicação. Então, por exemplo, quando nós falamos com uma outra pessoa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos projetando para fora do organismo, e o propósito agora é fazer com que o outro organismo ponha em ordem, então, da comunicação, um sistema de ideias que se comunique com o mundo natural. Então, por exemplo, quando eu produzo isto, né, ou vamos dar um nome, então, peça de madeira, esta peça de madeira, o que eu faço? A ideia peça de madeira, a palavra peça de madeira, eu projeto para uma ideia que eu tenho de peça de madeira, que está vinculado a um sentido que eu tenho, com o propósito que o outro sujeito que ouve a palavra peça de madeira vincule também esta palavra à mesma ideia e encontre nas suas organizações de sentidos o mesmo sentido que eu tenho aqui. Então, quando há concordância entre a ideia e o sentido e o objeto utilizado pelo outro organismo, nós dizemos então que se operou uma ação indireta de sentido. Ela se dá a nível de comunicação. Então vocês percebam, nós precisamos separar a ação humana, ela precisa ser colocada em ordem, porque na verdade tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, e quando eu faço aqui e falo, na verdade todo o meu propósito agora é, a partir de uma ação indireta de sentido, projetar num sistema de ideias de vocês determinadas sensações que foram produzidas por determinados fenômenos que eu, quando projeto essa comunicação, imagino que seja utilizado pelo meu ouvinte, né? Então, a ação humana, ela não é apenas a atividade, não é ação de movimento. Porque quase todo o esforço da filosofia é examinando os movimentos orgânicos da ação humana e estas reações, como o ato, por exemplo, assim, de produzir riqueza, ou o ato de atingir organicamente o outro, produzindo dor, produzindo prazer, ou o ato, ou seja, a filosofia, ela basicamente, ela se restringe única e exclusivamente a tentar entender o mundo a partir desta pequena parcela da ação humana. Então, nós precisamos separar, e essa separação da ação humana, ela é importante, embora assim, eu juro para vocês, eu poderia ter anotado um pouquinho melhor, um esquema de exposição, porque é um assunto que eu examinei já o ano passado, e hoje, na parte da manhã, eu retomei o tema para voltar Mas ele é importante porque ele evidencia algumas questões que fazem parte desse mundo caótico que nós tentamos ordenar quando viemos fazer os nossos esforços filosóficos aqui. Nós precisamos... Ora,
Como é que eu posso cobrar no mundo das ideias acontecimentos do mundo natural? Isso é impossível. Nunca foi o problema a ação, né? Nós nunca vamos adiante. Sempre se fala que... Não, mas o que ela é? O que ela representa? Só que a ação, Paulo, ela sai do qualquer problema só metafísico, né? Porque a ação, ela tem um componente que nesses outros que a gente está estudando, facilmente pode tirar ele, que é a política. Mas a política aí não. A política não tá Não, na ação humana. Eu só estou dizendo, tá? A política está nas instituições. Não, as instituições da ação humana, não. A Então agora o política homem vai constituir moral, ética, sim, política. E tá política, tá ética, tá Mas moral. Daí ela sai desse componente fácil de ficar se intelectualizando, que é o que nós estamos até agora, porque tu tira esses componentes fora e tu trabalha nele. Na ação humana tu não tem como fazer isso. Que eu sempre, quando a gente fala da ação, eu digo assim, ó, e como é que nós vamos resolver esse homem que pensa que ele tem crença, que ele tem espírito, que ele tem vontade, que ele tem desejo. Eu não me resolvi ainda, vou resolver os outros, né? Pois é. Mas para chegar na ação humana, a gente tem que perceber que existe desejo, que existe prazer, que existe dor, que existe raiva, que existe compensação. E daí são componentes que não tem como isolar eles. Mas, Leonardo, aí nós temos que examinar a razão civilizada. A razão civilizada é uma coisa. Não. A natureza, os processos... A ação humana não tem como. Eu até agora não emiti um juízo de valor sobre nenhuma ação humana. Eu não disse... Todas as ações humanas são examinadas dentro de uma certa objetividade. Porque a ação humana fala de um sujeito. Fala de um sujeito, que é único. Que pensa... Vamos botar um cão no meio. Tira o homem, então. Não, tira o... Não, por isso que eu sempre resisto à ideia de, olha, isso vale para todos os seres vivos. Não. Vamos examinar o homem porque o homem fala. Paulo, é um perigo tu querer pegar a ação humana e querer pensar valendo para todos. Isso é fascismo, isso é o nazismo, isso é o pensamento único. O homem é dotado de vontade própria, cada um. Nós somos únicos. Não. Essa ideia de pegar a ação humana e transformar num para todos, criou os regimes totalitários. Não criei nada. Estou dizendo, só dizendo assim, se tu pensar a ação humana valendo para todos, é o maior Mas perigo. Então tira o homem, vamos examinar o lobo lá fora. Eu tenho um cão lá, que eu posso simplesmente tirar esse homem que está te atormentando aqui na nossa filosofia, e coloco o meu cachorro e a explicação fica a mesma. Na verdade, a questão que está sendo colocada aqui é tentar entender quais são os processos que ocorrem. Não como os processos ocorrem, porque o homem, o homem, o Leonardo, o homem, o Dr. Pedro Osório, o homem, a Adriana, a mulher, a Irene, mulher, que são agora então indivíduos civilizados, esse processo de civilização, de constituição de uma subjetividade civilizada, agora eles precisam ser examinados daí sobre outros prismas. É por isso que nós dividimos o conhecimento em áreas, né? Eu posso trazer agora para esse exame algumas questões. Olha, se eu tenho um homem civilizado, a partir então dessa ação indireta de sentido, e a partir da sua própria ação direta de sentido, porque essa ação direta de sentido é que permite o homem pensar. A ação indireta de sentido permite agora o homem se comunicar. Eu desenvolvo, através da ação direta de sentido, um sistema de inteligência. Eu agora me comunico, interfiro na vida dos outros a partir de um processo, então, agora, que eu desenvolvo no processo civilizatório. Então, este homem civilizado, agora, ele tem um ambiente de moral, ele tem um ambiente ético e ele tem um outro político. O político, ele está subordinado. Todos esses três momentos de inteligência, eles se comunicam com essa estrutura orgânica. Ora, se a natureza determina a todos os seres vivos, sabe-se lá por quê, mas tem uma ordem lá impressa no código genético que diz assim, sobreviva, a qualquer custo, sobreviva. E não é uma ideia, é uma ordem orgânica. Se em todos os organismos tem essa ordem, este indivíduo agora, que desenvolveu um sistema moral e que desenvolveu um sistema ético, ele vai desenvolver um sistema político. De que forma? Ora, eu tenho que realizar determinados interesses e eu agora vou fazer uso de toda a minha inteligência para ocultar esses interesses. Eu constituo a política. Aí, então, todo o discurso que serve para organizar o homem, não estou contestando as instituições humanas, até porque ainda não é projeto meu examiná-las como deveriam, e penso que um dia pensem até em examinar, mas a política, ela é um instrumento pelo qual o homem usa de todas as formas possíveis para dominar o outro. Todos os indivíduos, buscam dominar o outro. E isso decorre de uma ordem da natureza. A natureza manda o homem sobreviver. E para sobreviver, ele busca a dominação do outro, submissão do outro.
Então, a política está nessa esfera. Aí, os recursos retóricos, ideológicos, o uso da força. A política, ela oscila entre a força bruta e a razão. Né? Tem a política. Então, ela está ali. Quando falha todos os argumentos para realizar os interesses, bota a força das armas. Então, a história está repleta de exemplos, eu não preciso citar, recentes, inclusive, né? E atuais, de como isso ocorre. Né? Então, eu não posso trazer para o ambiente do exame que eu estou tentando trazer aqui, que, aliás, é a crítica que fazem a Kant, é a crítica que fazem também a Hans Kelsen, de acusá-los de totalitários, de desconsiderarem o mundo, a natureza, servirem aos interesses não sei de quem, né? Porque abstraíram o homem desse mundo, mas o homem ainda não entrou, porque a hora que o homem entra nesse ambiente, saímos da filosofia, não é mais filosofia. Não tem filosofia com o homem. Não tem filosofia com o homem, tem filosofia com quem? Com a árvore? O homem civilizado? Não. A filosofia, ela... Mas o civilizado é uma coisa assim, Paulo. O homem agindo... O que é o civilizado? Se eu for examinar uma ação tua, já não é mais filosofia. Por que não? Não, porque agora eu vou ter que levar em consideração a a ética, a moral, a política, né? Mas diante da metafísica não é. Só... Mas a filosofia não é só metafísica. É isso que eu estou dizendo. Esse assunto que tu trouxe para discussão, tem que tirar fora a ação. A ação não cabe aqui nós ir nela, porque senão nós vamos entrar em conflito. Eu posso até aceitar todos os teus argumentos discordando deles, porque eles fazem sentido dentro do que tu está apurando. Agora, quando entrar na ação humana, deu, Paulo. Mas, Leonardo, eu tenho que pensar que o homem é único. Ele é um vivente. Ele é dono da sua história. Ele é um pensante solitário. Então vamos tirar o pensamento fora. Hoje eu levantei cedo, fui lá no meu sítio. Né? Eu gosto de caminhar de manhã, então hoje consegui levantar. O Lucas teve aula cedo, eu acabei acordando bem cedo, fui caminhar. Desci lá na minha casa, e quando eu voltei pela primeira vez, eu tenho uma cadela novinha lá, que eu já comecei ela sai muitas vezes caminhar comigo, e pela primeira vez eu fiz o caminho inverso, e ela foi até uma ponta, e dali eu abandonei ela e vim embora. E a Irene até ficou preocupada, me fez ligar. Ela disse, não, Irene, ela já aprendeu o caminho, ela vai voltar para casa. Não, porque não sei o quê. Ora, o que fez essa cadela voltar para casa? Eu telefonei depois lá para uma pessoa para saber se ela havia voltado. O que fez essa cadela voltar para casa, senão o desenvolvimento de um sistema de conhecimento? Porque atravessamos várias trilhas, não é um caminho simples assim. Ela tem um faro, né? Diferente do Sim, não, mas ela desenvolveu um sistema de conhecimento. Eu pergunto o seguinte, esse sistema de conhecimento agora obriga essa cadela a pensar? Não. Não, porque é natural. Ela tem... É que, na verdade, nós temos os organismos, entre os animais, pelo menos, todos eles são praticamente iguais até o momento... Por isso que eles são tão limitados. Da ordenação das sínteses. Nós desenvolvemos a capacidade de pensar porque quando nós recebemos impressões, produzimos síntese, nós ordenamos a síntese. Eles são tão iguais porque eles não têm conhecimento. O limite tem conhecimento, eles não têm ideias. O limite deles é tamanho que eles se tornam Eles não iguais. produzem ciência. Por exemplo, eles essa cadela, têm... se tivesse conhecimento, ela poderia pensar... Eles não desenvolvem uma metafísica. Não, o conhecimento faria ela pensar o seguinte, Paulo, por que eu estou indo por esse caminho se eu posso atalhar aqui e tal, etc, etc. Posso buscar um... Como? Ela não pensa. Mas o conhecimento faz pensar. Não faz pensar, não. Paulo, se faz pensar, daí meu cão tem que pensar. Não. Teu cão não tem conhecimento, nem a tua cadela, nem o canarinho, nem o peixe. Mas como que não tem conhecimento? Tem um pássaro lá que produziu uma casa de barro perfeita, orientada pelo sol, pela chuva. Isso aí a própria filosofia estuda, a psicologia estuda. Comportamento reflexo, instintivo, tá no DNA deles. Não é conhecimento. Não, é repetição. Se fosse conhecimento, ela faria uma de 2, 3 andares e convidaria o filho dela ali para morar tudo no mesmo condomínio. O conhecimento faz... Paulo, quem produz conhecimento sai do igual. Não é assim. Quem tiver na igualdade não está produzindo conhecimento. Está repetindo. Conhecimento não é repetição. Na verdade quem fez o homem evoluir? O conhecimento. A estrutura orgânica do homem produz conhecimento e o conhecimento é natural. Depois, esse conhecimento, ou seja, as impressões produzem sínteses.
Estas sínteses agora que são ordenadas numa parte dessa estrutura orgânica que se chama cérebro, é que vai permitir o desenvolvimento da capacidade de pensar. O cérebro do animal ainda não desenvolveu esse terceiro nível. Ele chega até o momento da produção do conhecimento. Depois do momento da produção das sínteses, que vai desenvolver a capacidade de pensar, que vai permitir que ordene o universo, constitua o mundo e uma razão, esse momento o animal não atinge. Eu gostaria que tu explanasse, não, que está muito bem fundamentada a tua ideia, tu tá com ela perfeitamente dominada, faz balãozinho da meia-lua, calcanhar e tudo mais. E a diferença de ideia e conhecimento. Tu retome? Sim. Tá, sim. essa que tu fale agora. Claro. Eu gostaria que eu vou dizer para ti como que tu desenvolveu um sistema que tu diferencia as duas tão bem, e daí daqui a pouquinho tu pega esse conhecimento e joga na lata do lixo. Tu é kantiano. Eu tenho o homem e o mundo natural. Fazem parte do universo. Ideia e conhecimento, que tu sabe fazer bem. O mundo natural, que se apresenta como um processo fenomênico, produz então impressões nessa estrutura orgânica, que é o homem. Perfeito. Ao produzir impressões nessa estrutura orgânica, que é o homem, ela produz aquilo, essa estrutura então Só tem tu sensações. Paulo, eu quero que tu continue. Tu tem como, eu só estou fazendo uma hipótese assim. Se tu tem como pensar ideia e conhecimento, em vez do homem tu colocar o animal ali, é possível? É possível. Então tá, vamos lá. Só que o animal não tem ideia, só vai até o conhecimento. Tá, então vamos lá. Não, mas tenta. Não existe o mundo das ideias no Canu. Mas fazer a relação é possível? Não é, porque o animal não tem ideia. Não, o animal não tem ideia. Então, o mundo natural se apresenta como um processo fenomênico, produz impressões, estas sensações, então agora, elas são ordenadas naturalmente na estrutura orgânica. Ao se ordenar naturalmente na estrutura orgânica, ela produz conhecimento. A estrutura orgânica agora, então, ela tem informações do mundo natural para proceder de forma natural. Nós caminhamos sem pensar sobre os passos a dar. O organismo sabe exatamente o momento, às vezes falha, mas aí é um problema orgânico. Mas o desenvolvimento da capacidade de caminhar não é um ato de inteligência no mundo das ideias, é um ato de inteligência no mundo do conhecimento. Tanto que o organismo, e todos nós, podem ter, vocês façam esse teste que vocês não vão falhar. Se vocês estiverem numa casa com vários degraus, vocês subirem esses degraus várias vezes durante um certo período, vocês apaguem a luz, vocês subam os degraus, vocês vão saber exatamente o momento do último passo. Aliás, pode subir correndo e depois volta a pensar sobre isso. Mas como é que eu agora não levantei o último pé para continuar quando terminou o degrau? Porque se você pensar, você erra. Mas se você fizer isso naturalmente, você sobe correndo e sai correndo. Por quê? Porque esse sistema de apresentação do mundo fenomênico, da produção de impressões e sensações, num determinado momento esse organismo se organiza e ele passa a subir e descer a escada sem precisar pensar sobre ela, ele caminha, ele passa a se comportar no mundo natural de uma forma absolutamente orgânica, porque ele detém conhecimento do mundo natural. Ele se adapta, inclusive, de forma natural. Se ele vive na água, rapidamente ele se adapta ao movimento do navio, né? Ele não percebe mais o movimento. Esse organismo, num determinado momento, ele separa. E se você pegar agora no campo da óptica e fazer uma experiência, você usar uma lente, colocando o mundo natural de ponta cabeça, e sair com esse óculos caminhando por um certo tempo, em pouco tempo o teu cérebro põe o mundo de pé de novo. E faz isso naturalmente. Isso é conhecimento. Ele faz isso porque conhece. E ele trata essas questões de forma natural porque conhece. Bom, então isso aqui vale para o homem e vale provavelmente para todos os animais e não sei se provavelmente para todos os seres vivos. Mas é assim que esses processos ocorrem. O que faz isso? Bom, vocês podem, se agora querem a opinião do homem, Paulo Leal, eu poderia dizer qualquer coisa. Deus, um fato desconhecido que acaba causando o universo todo e, portanto, é determinante para esses acontecimentos. Mas alguma coisa, isso não me interessa, eu não quero examinar isso, eu só estou colocando esse assunto para ver como o Paulo, o homem, já transforma essa explicação num momento caótico, se interferir agora com as suas ideias desenvolvidas nesse processo civilizado. Bom, este organismo agora, então, que sofreu a sensação, nós somos um processo
sei lá como, mas a física já descobriu uma parcela considerável dos processos fenomênicos, um deles, e talvez o mais importante, é o elétrico. Essas impressões, então, agora, estas sensações, elas vão ordenar eletricamente numa estrutura orgânica, e essas comunicações se dão todas elas pelo sistema nervoso, tanto que se você interromper o sistema nervoso, tu interrompe a comunicação com todo o teu corpo, não recebe mais informações para que o cérebro possa ordenar, né? Mas se elas, então elas eletricamente se ordenam, e ao se ordenarem eletricamente agora, elas buscam, elas constituem um sistema de memória elétrica, então, chamado de síntese, né? Eu digo elétrica para tentar trabalhar com determinadas categorias que fiquem fáceis, embora não sirva exatamente da forma que eu gostaria de expressar. Mas nós temos então essas impressões, e essas impressões agora que passam a se ordenar sistematicamente pela repetição, né, e pela sucessão que ela encontra nesse mundo natural, ela desenvolve agora um sistema que permite então agora, a partir dessas ordenações, antever certos acontecimentos naturais, porque alguns se repetem. O sol nasce todos os dias, todas as pessoas nascem, crescem e morrem, chove de certo em certo tempo, determinados fatores. Então, na medida em que esses processos sintéticos começam agora a encontrar correspondência nas novas sínteses, ele desenvolve uma inteligência racional. Ao relacionar todos esses processos sintéticos entre si, ele constitui a razão humana. Então, na medida em que as sensações são ordenadas entre si, nesse sistema de correspondência, está desenvolvida a razão humana. Na medida em que a razão humana agora passa a relacionar esse universo fenomênico no espaço com os processos fenomênicos que se dão no mundo, na natureza, ele constitui o mundo. Então, esse homem agora tem uma razão e já tem um mundo para si. Então, e esse mundo agora, apenas ele só consegue seguir adiante dizendo o seguinte: ele está em curso no espaço. O mundo é um processo em curso no espaço. O dia que o mundo paralisasse completamente, a inteligência paralisaria, o homem paralisaria, ele nem perceberia. Essa paralisação poderia ser, nas categorias que nós utilizamos de ideia, por bilhões de anos, depois voltar no seguinte momento. Seria como se nada tivesse ocorrido. Porque a inteligência racional, ela é uma ordenação de processos que se dão no espaço. Aí, esse sistema racional vai desenvolver agora um sistema puro de inteligência, que é ordenar as grandezas no espaço, vai desenvolver um outro sistema puro de inteligência, que é ordenar as quantidades no espaço, e na medida em que ele tem a capacidade de desenvolver grandezas e quantidades no espaço, e na medida em que ele busca essas relações agora com os processos fenomênicos no espaço, ele constitui o universo. Não tem. Isso não significa deixar o homem fora da filosofia. Isso significa examinar um âmbito da inteligência humana. Depois agora que essas questões estiverem resolvidas, eu posso voltar agora para o mundo da natureza, onde eu, você e todos nós vivemos, e agora tentar examinar o que esse sistema produziu. O que somos ele de tudo isso? Paulo, então assim, ó, eu sou um caos. Eu não consigo ordenar metade desse universo o homem que me afeta e me sensibiliza. É possível a gente chegar a um consenso? Imagino que todos sejamos assim. É possível chegar a um consenso? Não. E para o homem que sente? Não. Não, como tu próprio, tu desenvolvendo. Não, os processos, não. Sim, os processos são uma coisa. Agora o resultado dos processos... O que eu sinto, é possível estudar e saber por que todos os homens sentem da mesma forma. Vai chegar. Né? Tu chegou a isso. Mas todas as sensações são diferentes. Não, tudo sempre bem, da mesma forma, mas tu pode. Todas mas são tu pode, diferentes. eu estou dizendo que tu pode chegar a essa ideia. Eu acho que tu chegou a essa ideia. Tá? Eu quero saber por que eu sinto. Eu quero saber como eu penso. É possível. Tu catalogar todo homem, como o homem pensa. Sim. Agora, quando chega no homem de ação, é a única coisa mais fantástica, mais maravilhosa do mundo, e a libertação do homem é que não é possível como catalogar todo o homem que age da mesma forma. Nem o voo dos pássaros. Sabe? Não. Nem o tropear dos cavalos. Essa é a liberdade. Nem o curso das aranhas. Não é possível. É a última não liberdade é só do homem. É a última do homem. Sim. Então isso eu acho assim, ó, que não é um assunto que ele vai trazer concordância. Ele vai trazer discórdia. Porque existe a subjetividade, a objetividade. Observa uma formiga ali, tente me explicar onde ela vai estar daqui a um dia. Não, Impossível. Sim, eu tô dizendo assim, vale para o homem, vale para a formiga. O homem que sente, o homem que pensa, o homem que age, quando chega no homem que age, esquece. Mas é possível entender como funcionam as ações.
Tu pode... Paulo, isso aí a humanidade está cheia. E isso aí criou não pensamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, antropológicos. Criou sistemas de dominação. Se criou fascismo, se criou nazismo, se criou totalitarismo, que é uma ideia de enquadrar um homem numa ação única. Não tem Mas como. eu não estou dizendo Não isso. tem como analisar. Por isso que eu disse, tira o homem fora. Liberta o homem. E tira o homem fora, então, desse exame e coloca a minha cadela, que hoje de manhã me demonstrou de forma cabal que ela acumula conhecimentos. Tanto que, imediatamente, ela voltou para o ponto de partida sem que eu precisasse ir lá guiá-la. Que era o que ele queria que eu voltasse lá para levar sabe ela de volta. o circo de pulga? Cirquinho de Sim, pulga. sim. Tu sabe como é que eles ficam fazendo que a pulga fique pulando ali e tal, e não saia dali, depois tu tira fora, deixa livre e ela fica? Não é pelo conhecimento. Os caras botam uma coisinha assim, tá? E ela vai, daí ela bate, tá sempre batendo. Daqui um pouquinho tu vai dizer que é conhecimento. Parou de bater. Ela baixou para não bater mais, daí tu tira a tampa e ela... Repetição. Ela não produziu conhecimento, ela não pensou aquilo ali, foi a própria condição que levou ela, tá, a saber que até ali ela pula e deu. Não foi produzido conhecimento ali. Porra, Foi, se ela passou... repetição. Não, ela... Bateu. Se fosse pelo conhecimento, tu tentaria se comunicar, né? Não, mas aí entra... Não, eu não me comuniquei com a minha cadela, não disse, agora tu volta pra casa, né? E tu vai aproveitar. Né? Ela voltou porque ela acumulou um conhecimento suficiente que permitiu ela saber exatamente de que forma aquele ambiente que ela estava participando estava organizado para seguir uma trilha e voltar para casa. E provavelmente a partir de agora não preciso mais me preocupar, ela sabe fazer isso, já me provou que acumulou conhecimento suficiente. Por isso que é necessário separar conhecimento da ciência. Conhecimento é uma coisa, ciência, aliás, conhecimento é um exame. Quando eu examino conhecimento, eu examino um tema. Quando eu examino ciência, eu examino outro tema, porque o conhecimento está todo ele vinculado a um sistema que produz impressões e sínteses. As ideias, ela está organizada unicamente num ambiente que ordena sínteses. Eu tenho um sistema que produz sínteses e eu tenho um sistema que ordena sínteses. O sistema que ordena sínteses é o sistema em que é produzida a ciência. O sistema que produz sínteses é o sistema que produz conhecimento. Então, todo o indivíduo, no curso da sua existência, ele vai acumulando uma quantidade de sínteses tais, que são resultados das suas relações com o mundo da natureza, que lhe permite ser o que é. Essa é a razão pela qual os guaranis são extremamente dóceis, tranquilos, porque todo o desenvolvimento do sistema de inteligência deles, sintético, esse primeiro momento da produção, então, da síntese, ele todo ele relacionado a um outro indivíduo. Ele está no colo da mãe, do pai, de um tio, essa relação orgânica de carinho, de afeto, produz um ser que depois no mundo da natureza ele sempre vai levar em consideração a presença do outro. Enquanto que você produz o sistema que nós desenvolvemos hoje de colocar as nossas crianças, né, em creches, que é quase que botar num criatório, no mundo dos animais ou numa jaula, né, ela produz seres completamente impessoais, porque ele está num mundo de sobrevivência já desde o primeiro momento que você reconhece no mundo, né? Em que o outro sempre é o responsável, boa parte das vezes, pelas dores, pelos problemas, pelos temores, né? Então imagine um indivíduo que se desenvolve no fim do processo orgânico, né? Sintético, orientado pelo afeto e orientado pela dor. Que tipo de indivíduo? Por que os homens que são preparados para a guerra são criados na violência? Os exércitos mais ferozes, né, são todos eles, porque eles são produzidos através de um sistema de violência. Então, essa questão não é uma questão racional, ela é orgânica. Ela é orgânica. Nós somos resultados das nossas relações com o mundo em que vivemos. E isso não transforma, agora, ele vai ter interferência na produção de um sistema moral e num sistema ético, e principalmente num sistema político. Mas todos esses âmbitos estão ordenados precisam ser examinados de forma diferenciada. Eu não posso colocar o homem num saco e dizer, bom, aqui está o homem total, e portanto, a partir desse... Não é possível, eu tenho que separar ele, tenho que usar Por isso que tem homem que age. Eu tenho que
fracionar, usar o método cartesiano. Aliás, Descartes nunca foi tão necessário, está ali, saindo na parede, né? Não, Descartes não. Onde está Descartes? Tinha uma foto de Descartes por aqui. É quando ele propõe, olha, se nós vamos desenvolver um sistema de conhecimentos, então nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse sistema no máximo possível de âmbitos de exame, né? Vamos colocar depois todos eles, do mais simples ao mais complexo, e vamos discorrer com profundidade sobre todos eles. O que eu proponho aqui é exatamente isso. O homem é uma totalidade orgânica que admite exames separados. É necessário examinar esse homem se relacionando com a natureza, é necessário examinar esse homem produzindo um sistema de ideias, é necessário examinar esse homem agora agindo. Só que quando eu examino a ação humana, eu estou examinando agora, objetivamente, o homem como resultado de um processo civilizatório, que constitui um sistema moral, que constitui um sistema ético e que constitui um sistema político. A ação está inserida nisso. Agora, isso não me impede de remover o homem dessas esferas civilizadas para observar quais os processos que ele faz uso, então, para constituir esta ação. Ora, se o homem que age, então, ele pode fazer uso de um sistema que podemos chamar orgânico, um sistema, então, indireto de movimento, ou seja, ele tenta se projetar agora por movimentos e sentidos na natureza e no outro indivíduo, eu tenho que tentar entender como é que funciona a comunicação pela fala. Ora, a fala é um processo orgânico, natural, que produz sentidos porque relaciona ideias a sensações e relaciona as sensações a fenômenos. Só que quando nós utilizamos da fala, assim como um mágico, um espetáculo de circo, nós tentamos convencer o outro que estamos relacionando ideia ao mundo da natureza. Nós retiramos a sensação do indivíduo da comunicação. Nós fazemos uso de um sistema dessa forma. Mas no sistema que nós tentamos fazer, porque todos nós imaginamos que pensamos objetos. É possível essa madeira? Não é possível essa madeira. É possível a sensação da madeira. Porque na verdade eu penso a sensação e não a madeira. A madeira está lá, fora do meu organismo, e por mais próximo que ela esteja, ela precisa agora de uma escala de tempo para projetar os feixes luminosos na minha retina. Apago a luz. É possível a madeira? Olha, não tem mais sensação alguma. Na escuridão total não há madeira alguma. Um dos caras mais inteligentes para mim, né, no âmbito da filosofia, é que quando ele disse assim, ó, tudo bem quanto ao homem que sente, quanto ao homem que pensa, né? Mas quando nós chegarmos no homem que age, esqueça o homem, existe o sujeito. Pô, Nietzsche, quando nós pensarmos na ação, o homem, sim, mas quando nós chegarmos, para mim, o Nietzsche é filósofo. Não, Nietzsche é filósofo. Bom, sim, respeito a tua opinião. Para mim, todos esses que ficam nesse universo metafísico são pensadores, não são filósofos, não produz filosofia, produz teoremas, que chega lá e está resolvida a questão. Ponto, acabou a filosofia. A filosofia, para mim, ela é permanente. É o eterno perguntar. O dia que ela se encerra, deixou de ser filosofia, virou uma teoria que tu bota aí num escaninho, num livro que nem está aqui, publique-se e deu com a bola. E deu para os acadêmicos estudarem, para os professores fazerem mestrado e doutorado. Se foi filosofia. Para mim, filosofia era Sócrates. Né? E fazia filosofia, para mim, era Sócrates. Que ia para a praça lá perguntar para as pessoas, fazer elas pensarem a respeito do mundo, das coisas, da natureza, da religião, da fé, do amor. Isso é produzir filosofia. Então, para mim, o Nietzsche disse assim, esse homem que sente e que pensa, ok. Agora, quando nós chegarmos no homem que age, esquece, não tem um homem, tem um sujeito, e ele é único. O sujeito é um sistema de impressões e não, tudo bem, mas ele é um sujeito, ele deixa de ser um homem. Porque ele age porque ele é sujeito. Agora, as formas que tu vai fazer com que esse homem... bom, aí tem infinitas, e nós estamos vendo... Doutor Pedro Osório, resolva o nosso impasse, nosso sábio mestre aqui, né? Se eu tivesse essa solução, já teria vendido por uma fortuna. Eu fico a meio da escada. Como é que é isso? O que eu quero com isso? Convidar você a uma reflexãozinha antiga. Sim. O velho gosta de contar causos. E talvez nesses causos fantásticos, né, tenha alguma coisa de interesse. No meu tempo, isso já é um beso da antiguidade. O tempo é do senhor. Procurava-se saber
se o conhecimento, a sabedoria, o conhecimento acumulado, válido de alguma maneira, com alguma margem de aceitação, se ele vem de algo maior, onde ele implicitamente estaria embutido, e vai lá na fonte extrair a partícula que deve ter uma denúncia de parentesco, a origem, de onde ele vem. E os alemães nos disseram isso, com a sua teoria da... Quem é que sabe alemão? Gestalt. O Gestalt. Que dá a ideia de algo maior e que dentro desse algo maior, se você for trabalhando um processo de divisão, de subdivisão, divisão, poderia chegar à chave da porta principal de um edifício. Então, pela chave é muito complicado ascender ao topo do Everest. Mas é possível, de grau em grau, participar disso, de perceber que esta chave pode, né, ser um instrumento importante naquele edifício. Como ruir o edifício, para que você quer chave se não existe cadeado? Qual a serventia da chave? Então, os esquinerianos, no meu tempo, né, enquanto velho, tem visto, os esquinerianos diziam: olha, rapaziada, vocês precisam observar os animais como seres vivos que são e mais próximos de nós, até porque nós somos um deles. Sim. Então, uma escada com vários degraus, com muitos símios ali, muitos macacos, no sopé da sala, do comportamento fechado, nessa sala. E a escada lá está. Aquela escada tem degraus. E eles estavam com fome em determinado momento, e o mais afoito deles, ou que já não dominado pela maior necessidade, foi subir a escada. Quando ele chegou lá, atraído por um maravilhoso cacho de bananas, que eles fediam o sabor, até pelo cheiro, né, e pela visão. Quando ele foi tocar no desejou-se sobre ele uma torrente enorme de água fria, mas por fria, e ele foi como que derrubado de lá no pavor e caiu aqui embaixo no solo, e ficou uma perturbação no ambiente de investigação. E ele foi de novo, ele era um macaco de coragem, a fome dele era muito elevada, que superou o medo e levou a tentativa, a reincidência. Daí isso tem algo a ver com o direito penal. Então foi lá, não deu gota. O jarro de água gelada na cabeça dele. E aquilo foi feita aquela experiência, os outros vinham e diziam: eu vou, sou coragem, não tenho homem, eu tenho necessidade de. E vou lá. E lá está uma fonte. Água negra, gelada. Agora chegou um momento que todos os macacos pararam, continuavam com fome, mas o risco era muito grande. Todas as experiências conduziram ao mesmo resultado: banho de água gelada. Acúmulo de conhecimento. Conhecimento acumulado pela experiência de um comportamento que foi punido, porque o oposto, o comportamento era conduzia um agradável. Chegaram a comer, chegaram a pegar o... privava. Resultado: agora, assim, tá no momento que ele vai lá e pega a comida. Precisa tentar, o primeiro que for tentar a elevação daquela escada, os outros se encarregaram de dar cascudos dele. Não faz isso para não contaminar a comunidade, vai ser prejudicada pelo comportamento dela. Aí vem a teoria da reclusão, da separação do delituoso,
é uma reflexão muito O interessante, comportamento reflexo. porque a partir de macacos, se é que nós temos alguma elevação em relação àqueles chimpanzés, né, esta parece que é um grau muito maior de experiências nossas e de elevação nossa. Estamos contando histórias. Você veja, isso que a comunidade de macacos acumulou foi um conhecimento. É um sistema de conhecimentos orientado por sentidos. Isso, sim. E um sentido desagradável. Não necessariamente produzir um sistema de ideias, né? Mas o interessante é isso. Um objetivo generoso, maravilhoso, gostoso, do alimento, o prazer, Sim. e a consequência desagradável, a punição, aqui. Ela tem que ser imediata, bem próxima do comportamento. Se ficar separado, eu ouvido diz, não, foi por outra razão. É assim que se adestra animais. O adestramento é um sistema com recompensas, né? Mas houve uma acumulação, não, produção de... E você associa certos fatores, né? Por exemplo, tem certo movimento que você faz no cão e ele obedece, porque ele acumulou conhecimento. Ele agora tem um sistema relacional, um acontecimento natural com um comportamento e um outro acontecimento esperado, que é o alimento, né? Então ele desenvolve um sistema de conhecimentos. Agora isso não vai permitir ele depois fazer um tratado sobre adestramento do cão, porque ele não desenvolveu um sistema de ideias, só de conhecimentos. Ele adquiriu informação, não Mas ele vai permitir, esse animal ele vai desenvolver um sistema de conhecimentos. Ele só não vai desenvolver um sistema científico, metafísico, de ideias. A ciência é sempre metafísica. Não existe ciência fora da metafísica. Porque a ciência está sempre ordenada no mundo das ideias. E o metafísico, na verdade, é apenas um recurso de linguagem, porque ele é físico. Eu posso estar bem O informado pensamento... e não ter conhecimento. Eu posso estar bem informado a respeito das coisas do mundo e do universo e não Sim, ter conhecimento. pode ter um monte de ideias e não ter conhecimento. Então essa informação... As ideias, a prova de que ideia e conhecimento estão em âmbitos distintos. No dia que ele conseguir acumular conhecimento, ele vai chegar e dizer assim, bom, isso aí cai, então vamos parar um pouquinho, vamos ver como é que eu vou pegar esse alimento. Ele vai fazer isso. Por exemplo, a viagem do homem na Lua não é um conhecimento, é uma ideia. Por quê? Porque na verdade se apresentou para os nossos sentidos apenas como fotografias ou como informação. Mas a televisão não foi para a Lua. O que está ali não está na Lua, né? Na verdade, então eu tenho um sistema de conhecimento. Agora, o astronauta que foi para a Lua, sim, ele tem conhecimento. Eu tenho ideia da viagem à Lua, ele tem conhecimento da viagem à Lua. Muito mais potente o conhecimento. Eu vendo, me lembrei de ti desse sério, Deus falsado, vendo um filme. E esse conhecimento que nós temos do astronauta. Vendo um filme que é o 4x44, o fim do mundo. E aí ele tá, o louco, o pensador, assim, tá. Aí como o mundo tá para acabar, falta poucas horas assim, ele tá vendo na TV, tem 2, 3, 4 TV ligada com um monte de gente falando. E daí o Nu na TV lá, esse esquerdo que eu tô mostrando aqui, isso aqui não é o esquerdo. Isso aqui tá na cabeça de vocês. E o cara lá enlouquecido com a esquerda, as pessoas assim, como é que vocês vão dizer isso aqui é o esquerdo? Isso aqui tá na cabeça de vocês, uma imagem que se produziu, tá lá dentro, isso aqui não existe. E para quem assiste pode ser um truque de filmagem, né? Na verdade pode na televisão, não? Mentira, daí o cara escolheu várias coisas sobre biologia, sobre filosofia, sobre política, e daí a casa cercada, né, que ele queria morrer respirando, sei lá, com conhecimento, e esperando chegar ao fim do mundo. Aí me lembrei do Paulo. Eu penso assim, que a questão muito importante assim, para nós aqui no grupo de estudos é tentar fazer esse esforço de abstração. Sim. É necessário, né, separar Mas tu conseguiu, Paulo. Até entre no que pensa, no que sempre conseguiu. E longe e bem. Eu não concordo com tudo, mas. Como tu. É um esforço. Eu digo assim, como tu desenhou, isso aí tá bem desenhado, tá bem fundamentado, ponto final. Concordo ou não contigo, eu digo aquele. Não, vou contrário ao Paulo. Vou dizer que o Paulo tá errado lá e tal, etc. Mas tá bem. Agora, quando chegar no ano que haja, esqueça. E a nossa companheira de Adriana. Esqueça. Qual a tua impressão de toda essa conversa?
E as outras que tu tens, técnicas, originais. Eu fico refletindo sobre tudo que é posto aqui, né? Porque às vezes a gente se depara Agora deixa eu escutar a Adriana. Eu não gosto de escrever. Eu sou incompetente para escrever. Esse bate-boca que eu fiz, bagunço. Desculpe. Adriana. e a gente para refletir, claro, embora no mundo lá fora também a gente às vezes reflita sobre as coisas que acontecem, enfim, a gente tem algumas ideias, noções, enfim, e aqui a gente realmente reflete um pouquinho mais, sabe? Eu acho que faz com que a gente queira buscar saber mais sobre tudo isso que está acontecendo, enfim, para que acho que é muito produtivo. É um ambiente, né? E procurar se abrir. Com certeza. Né? Dá possibilidades para realmente a gente conseguir, de alguma forma, compreender algumas coisas. E nos favorece nesse sentido, né? Olha, é bom. Tentar examinar como agora estas relações todas, esses processos todos, produzem agora ações humanas. Porque esse organismo que sente e pensa, depois ele age. E todas as nossas discussões, elas sempre apontam para a ação, porque a falta de concordância entre o sistema de ideias agora e com e o comportamento do mundo natural em face da ação humana é que tem sido objeto de perplexidade. Como? Eu penso, mas o mundo não se comporta como eu penso, né? E, portanto, agora, para não dizer que eu sou um esquizofrênico, né? Porque estou tentando cobrar do mundo algo que é impossível, então eu acuso o mundo de caótico, desordeiro, responsável por todas as minhas dúvidas e dificuldades quando eu tento me colocar em paz, em harmonia com ele, né? Porque esse mundo que se relaciona com o homem está permanentemente interferindo no homem, né? E como o homem deixa de se guiar por um sistema de sentidos e passa a se guiar por um outro de ideias, às vezes os sentidos mandam ele agir de uma forma, ele age de outra, porque as ideias mandam para o outro lado. E a falta de coordenação entre essas ideias, porque ela é orgânica, ela apenas se estrutura neste organismo humano. Agora, a natureza objetiva, inclusive onde o próprio organismo também está presente, ela se apresenta segundo certas regras que determinam certos acontecimentos que são desconhecidos. O homem está engatinhando nas explicações sobre a natureza, o universo e sobre si. Então, tentar cobrar de um sistema de ideias explicações sobre o sistema natural encerra qualquer debate, porque não há condições de tratar essa questão dessa forma. O grande problema da filosofia é que nós acabamos fazendo uma confusão muito grande. Como nós desenvolvemos o nosso sistema de inteligência orientado por objetos, nós acabamos desenvolvendo no decorrer da nossa existência a ideia de que nós pensamos objetos. E isso é uma coisa absolutamente falsa. Nós pensamos as sensações que os objetos causam. E olha, como é que eu vou dizer que a sensação que esse objeto me causa vai me permitir agora determinar o futuro dele e o presente dele enquanto objetividade? E o pior é que a causa não está lá, já está conosco, você não passaria em branco. Né? As causas. Sim. Aí vem o velho problema dos sentidos, né? Que os sentidos não criam um problema, mas revelam algo enganoso. Compõe? Pode. Na verdade, ele até nem revela, ele compõe algo, porque na verdade, Isso, se nós temos uma relação entre a natureza e o organismo humano, dessa relação entre a natureza e o organismo humano, essa natureza imprime no organismo humano algo que nós denominamos então de sensações. Essas sensações agora produzem o que? Sínteses. Essas sínteses que são apropriadas agora num sistema que nós denominamos de racional, elas, na verdade, não são revelações, elas são produções. Ou seja, é produção da natureza no organismo humano. Essa projeção. E há uma realimentação. Permanente. O universo é um processo em movimento. Fortalecendo nos pontos fracos, frágeis, e enrijecendo o conveniente ou de aceitação. Sim. Né? E a aceitação, o que é?
Eu tenho uma ideia hoje. Hoje eu levantei cedo com vontade de pôr em ordem assim, algumas questões que me parece que nas reuniões passadas ficaram em aberto. E eu penso assim, ó, nós poderíamos voltar a examinar a ação humana. Para isso. Porque nós estamos engatinhando desde o início das reuniões do grupo de estudos, tentando todas as vezes, reexaminando, reexaminando, e até agora não encontramos, de forma fundamentada, pelo menos nenhuma divergência sobre esse percurso que existe entre as relações do organismo humano com a natureza e como essas relações se processam e no que elas resultam. Esse percurso, então, entre o sistema que produz fenômeno, produz impressões, é percebido por sensações, produz sínteses, que se ordenam, e ao se ordenarem agora com estas impressões, elas compõem aquilo que nós chamamos de mundo, de universo e de razão humana. Vamos tentar, então... Então veio o quê? A promessa de um prazer. Não é? E a repressão está aí, ó. Olha assim, aí... Eu queria saber se isso é possível na natureza. Bem, pessoal, é um problema da a questão da natureza e as ideias sobre a natureza. É que uma está num ambiente e outra está no outro. A ideia nunca é possível em face da natureza, porque como é que você vai exigir que eu explique sobre um sistema de ideias que algo é possível? Eu só posso ter a ideia. Agora, se a natureza vai obedecer minhas ideias, a resposta é não. Então não é possível, nada é possível. Eu acho que se a gente for trabalhar dessa forma, o problema da filosofia ela está exatamente nessa grande dificuldade que todos nós acabamos tendo que enfrentar e resolver de uma vez por todas. Porque nós temos um problema de subjetividade e outro de objetividade. A subjetividade humana ela é composta por um sistema orgânico que o próprio organismo humano compõe essa subjetividade. Ou seja, nós desenvolvemos uma inteligência racional